Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Jnana Chimirandasya Jnanajana Shalakaya Chachuru Militan Jana Tajmai Sri Gurave Namaha. Om Cristo, Om Cristo, Om Cristo, Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu. Que a consciência crística esteja sobre todos os corações da humanidade. Que o Espírito Santo, através do poder da Mãe Divina, penetre em toda a criação, nos dando a experiência necessária para nos iluminar. Haribol, Haribol, estamos aqui mais uma vez, pela graça divina, né? Mais um dia que estamos usando o nosso tempo de uma forma sagrada, abençoada, para falar tópicos espirituais, que são os assuntos pertinentes à nossa evolução enquanto estivermos aqui nessa forma humana de vida. Devemos usar a nossa habilidade de compreensão, de raciocínio lógico, de intuição metafísica, para ir além desse contexto normal de um sistema que nos impõe um tipo de normalidade que está fora da autoridade de Deus. Pessoas vivendo em completa consciência material, ou seja, materialistas, tentando ditar as leis e normas de comportamento humano, normas essas cheias de desvios ou de pecados, de ações que não fazem com que o espírito tenha essa consciência de todos os dias se sentar em meditação, ou de ouvir palavras sagradas, ou de cantar o santo nome de Deus, de modo que o sistema chamado demoníaco pelo Senhor Krishna no Bhagavad Gita, a intenção dele é sempre nos afastar do pensamento em Deus. Assim o Senhor Krishna pede para mantermos sempre a nossa concentração em seus pés de lótus ou em seu santo nome. A função do espírito na forma humana é não se deixar encantar pelos objetos e pessoas materiais e também se desapegar dessa energia regulada pelos modos da natureza material que fazem o espírito ficar completamente algemado à luxúria, à cobiça e à ira ou frustração. Essa é a intenção, quando Krishna cria essa forma humana, é para que possamos nos situar pelo menos dentro da ilusão no modo da bondade, que esse modo representa esse desejo que temos de conhecer as coisas, de usar o intelecto de uma forma razoável, sem esse fanatismo, sem fé cega, para compreender quem é Deus, quem eu sou, para acessar o conhecimento do Bhagavad Gita, do Bhagavata, e assim seguimos a nossa vida e
através do modo da bondade, nós damos esse salto quântico para o modo transcendental. Por isso que o Senhor Krishna vem e se revela. Ao meditarmos no Senhor Krishna ou cantarmos seu santo nome, basicamente já estamos vibrando no modo transcendental. Porém, inicialmente, como a nossa mente está muito contaminada pela energia material e pelos encantos dos modos da natureza, não podemos perceber diretamente essa realidade, né, de uma forma assim mais sensível. O devoto, quando ele realmente se rende a Krishna e ao nome de Deus, como é proposto, né, pelo próprio Senhor Krishna na forma de Chaitanya, devemos entender que ao cantar o nome de Deus, ou ler o Bhagavad Gita, ou meditar em Krishna, estamos diretamente em contato com Ele. Mas não podemos sentir a presença de Deus em nosso coração nessa forma, né, vamos dizer assim, mais amorosa, essa forma que você está rendido com devoção, praticando o serviço devocional com completo entendimento, né, dessa presença divina na sua própria ação. Assim é necessário fazer essas regulações ensinadas por Krishna para que deixemos de fazer certas ações nesse mundo para nos desvincularmos das ações materialistas que nos prendem. Isso significa purificar a mente, né? Purificar a mente. O Sr. Chaitanya falava limpar o espelho da mente. Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, que limpa, né, toda a poeira do coração. Essa poeira tem que ser tirada do nosso coração, que é o local místico onde despertamos o nosso amor puro por Deus. Esse é todo o trabalho de quem está vivendo na forma humana, né? Porque se formos caminhar, né, assim, por todas as vozes que estão falando nesse mundo, ou filosofando sobre os objetivos da existência, ou de futuro, né, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, entramos assim, em muitas contradições. Muitas pessoas estão racionalizando soluções ou ideias finais do que seja, né, toda essa representatividade fenomenal da vida material. Porém, quando Krishna, ou o seu devoto puro, autorrealizado em devoção, amor a Deus, diretamente, que já está vivendo plenamente no seu coração a presença de Deus, quando Krishna e o devoto puro falam, isso é direto. Então Krishna, ele está, né, dando um checkmate em todo mundo, né, falando assim, não adianta, por tudo que seja muito interessante nesse mundo material, ir para planetas superiores, se associar com raças, né, às vezes chama-se extraterrestre, porque todo mundo é extraterrestre, ninguém é de um lugar aqui nesse mundo material. Então Krishna, ele não fica falando essas coisas, e eu tenho visto assim na internet, quando eu entro, há muito esse tipo de pregação, né, da nova era, não dizendo que isso não seja uma realidade possível, né? Mas quando o próprio Deus vem e diz, nós nos desapegamos e nos desvinculamos de todas essas teorias ou profecias, previsões, porque Krishna está dizendo diretamente, né, renda-se a mim, entenda que eu sou Deus, certo? Então isso é a instrução mais direta
Só que as pessoas, né, elas estão vivendo em suas mentes e não no espírito em si. Você pode saber que você é o espírito, mas você está preso na mente que gosta das diferenças. A mente gosta de especular. Quanto mais opiniões houverem, né, quanto mais pessoas contestando isso ou afirmando certas coisas, e aí a mente gosta disso, né? Temos que observar a nossa mente. Temos que fazer com que essa ferramenta, né, sutil, que não é tão fácil controlar a mente, ela não deixa o espírito repousar no seu silêncio interno. Estava vendo agora na internet, né, uma discussão se o planeta Terra é redondo ou se a Terra é plana, né? Vi assim, né, passei o olho e assim, assuntos que não são assim tão importantes, né? Mesmo que haja alguma enganação ou algum propósito, né? Então cria-se modelos de prisões intelectuais, onde um tenta provar isso, o outro tenta provar aquilo, e perde-se muito tempo tentando descobrir, né, se a Terra é redonda, se a Terra é plana ou quadrada, não importa. Porém, Krishna está falando, né, diretamente: eu estou no seu coração, mas a sua atenção não está em mim, você não está pensando sempre em mim e tornando-se o meu devoto, você não está canalizando a sua energia amorosamente para os meus pés de lótus. Mesmo que a pessoa saiba, né, que Krishna revelado, né, ou Vishnu em seu coração é Deus, mesmo assim, imagine, é isso que torna a situação toda absurda. Se você sabe quem é Deus, se isso é revelado para você e que você é uma parte integrante de Deus, o natural seria você realmente sentir essa avidez interna de querer estar, né, conscientemente na presença de Deus, tendo um relacionamento interno de amor com Ele no seu coração. E isso escapa o tempo todo para a pessoa que está na mente, né? A mente, né, nos pensamentos, nos milhares de pensamentos que criam essa turbulência que não deixa o espírito atingir esse estado de paz interna, onde ele vai transcender os modos da natureza com a ajuda de Deus de dentro do seu coração e realmente vai ter o contato com o divino. Não é possível estar vivendo em Deus se sua mente é um barco desgovernado, sem nenhum porto um porto seguro para se estacionar. Por isso é dito, né, no Bhagavatam, você lê sempre, né, essa expressão que os pés de lótus do Senhor Krishna são o refúgio perfeito de todo o espírito. Temos que ancorar a nossa mente na presença de Deus, seja lendo o Bhagavad Gita, cantando o seu santo nome, meditando em Deus no coração, refletindo sobre as atividades do Senhor Krishna, conforme são descritas maravilhosamente no canto 10 do Srimad Bhagavatam. Temos que ter esse interesse. Se você sabe quem é Deus, você tem que se perguntar qual a atenção que eu estou dando em relação a esse assunto. O quanto eu estou me interessando realmente com um tipo de avidez, né, ou desejo intenso de conhecer sobre Krishna, de fazer a prática espiritual e realmente imergir a minha consciência na consciência suprema, Vasudeva.
Porque tudo é uma questão de você agir positivamente ou favoravelmente para o seu espírito, usando a sua forma humana, que tem essa ferramenta chamada mente, para acessar esse divino que está no seu coração. É muito simples entender isso. Agora, o que não se entende realmente é que o espírito, sabendo de tudo isso, não sente afeição alguma nesse assunto. Pode até sentir uma curiosidade, aí a pessoa lê, assim, vamos supor, o Bhagavad Gita, lê, assim, mas ele não consegue sentir o néctar das palavras, das instruções divinas, que são a autoridade, né? Raja Vidya, Raja Guhyam. Krishna está falando, esse é o conhecimento real, esse é o conhecimento, né, mais confidencial. Raja Guhyam, essa confidencialidade sobre Deus, só Deus pode revelar. Então, né, as pessoas elas perderam a profundidade porque vivem somente na mente. E a mente é a ferramenta mais superficial que existe quando ela não está canalizada para o propósito último da existência. Esse propósito, né, ele só pode, né, você só pode direcionar a sua energia para esse propósito último, para a meta causal da existência, que é Deus, que é Krishna, se você tiver a sabedoria divina. Essa sabedoria é que vai fomentar a sua prática espiritual para você desenvolver o amor a Deus. Por isso que se chama, né, Bhakti Yoga. Bhakti, né, amor, e Yoga, união com Deus através do amor. Através da sabedoria, onde você compreende quem é Deus, através da sua atitude interna de que eu realmente não quero mais ficar vivendo na ilusão, na matrix desse mundo, e desejo, né, com sentimento, com devoção, me colocar na minha posição eterna de servo, né, eterno de Krishna, de Deus, e aí eu quero que Deus se revele para mim. Eu quero que a misericórdia de Krishna transpareça em minha vida para eu entender completamente qual é a minha realidade. Imagina você estar vivendo num mundo, é como a gente falou na aula passada, né? Um mundo de sonhos, meu irmão. Mesmo nessa vida de vigília, você acha que está desperto, está fazendo as coisas naturais relativas ao seu corpo material, e mesmo também acha que tem uma religião ou que é um estudante erudito do Bhagavad Gita, de várias filosofias, e aí você pode estar pregando para outras pessoas essa filosofia que lhe pareceu bem atraente ou simpática, que isso lhe deu uma vaga certeza interna, porém você não deu o seu coração para o Senhor Krishna. Krishna quer o seu coração, né? É dito que Krishna é o maior ladrão de corações. A partir do momento que você sente realmente nessa profundidade o gostinho de Deus, né? Quando você sente esse toque dessa conexão com o divino em seu coração, de modo real, verdadeiro, então você tem o seu coração roubado por Deus, porque imagina, experimentar Deus, né? Essa é a meta. É a meta, né? Você já está vivendo em Deus, Deus já está vivendo em você, porém a mente cria milhões de situações, até mesmo, né, espirituais, filosóficas, metafísicas,
né, tipo física quântica, e tantos estudos assim paralelos a esse determinado assunto, né, de compreender o universo e tudo mais. Porém, temos que nos ater ao que o Senhor Krishna está falando no Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim. Essa é a ordem primeira da autoridade. Deus, né, se revelando e falando: olha, você só vai me ver assim diretamente se você praticar o serviço devocional puro. Isso está no capítulo 11 do Bhagavad Gita, a forma universal, né? Assim, Arjuna estava olhando assim diretamente para Krishna, e ele compreendia exatamente com essa profundidade que eu estou falando aqui quem era Krishna naquele momento em que ele estava presente diante, né, de Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. Essa sensibilidade, né? Arjuna olhando Krishna, e Krishna já nessa uma hora que ele ficou no meio do campo de batalha, né, antes do início da guerra, Krishna ele se revelou para Arjuna através do Bhagavad Gita, mas não somente através das palavras, né? Porque enquanto Krishna falava, Arjuna estava assim completamente entregue e rendido ao Senhor Krishna. Logo havia um movimento de energia interna dentro de Arjuna, que captava as palavras do Senhor Krishna além das palavras. Ou seja, as palavras do Bhagavad Gita eram o agente de transmutação espiritual dentro da mente de Arjuna. E devemos entender também que logo assim, Krishna, em cada capítulo, ele diz assim: Arjuna, eu estou falando isso para você porque você é meu querido amigo. Arjuna é um eterno associado de Krishna nesse humor da amizade. Entende? Então, Arjuna estava recebendo aquelas palavras na condição de um associado de Deus na amizade, e essa energia transparecia, era Krishna manifestado no som. E Arjuna realizou tudo isso, e no final do capítulo 11, Krishna fala, né? Só pode me ver assim diretamente como você vê, como você compreendeu em autorrealização devido à sua posição de rendição e amizade sincera, e porque você é meu querido amigo, você pode me ver diretamente. Então isso é maravilhoso, né? A gente imagina assim que Deus é uma energia infinita e que nunca vamos entender, nunca podemos ter um contato assim direto com Deus, né? E o Bhagavad Gita ele vem exatamente para exemplificar isso. Mas Krishna ele explica, né, que sem a prática do serviço devocional puro, ou seja, de ações físicas, emocionais e mentais voltadas diretamente para ele, né, para o ato de servir amorosamente, se não fizermos isso, se não contactarmos internamente na presença de Deus, um humor específico, né, de amizade com Deus, então não será possível ver Deus diretamente. É isso que nós temos que desenvolver aqui na forma humana, né? Essa espécie de rendição direta por amor, não ficar só estudando Bhagavad Gita, especulando ou pregando as palavras de Krishna, mesmo com boas intenções, mesmo que você tenha uma aceitação total de que Krishna é Deus. Porém, o caso aqui que estou falando nessas palavras é a experimentação real. É você sentir Deus presente no seu coração, e nessa conexão
deixar que a consciência de Krishna haja sobre a sua consciência. Já que você é uma parte de Deus, você deixa o todo, que é Deus, né, regular a sua parte perfeitamente. Mas, geralmente, né, acreditamos muito em várias coisas, mas não é a nossa verdade de si. Por isso Krishna ele está apreciando a posição de Arjuna, né? Ó Arjuna, porque você é meu verdadeiro amigo, eu estou revelando para você tudo aqui que está sendo falado no meio do campo de batalha de Kurukshetra, e esse é o conhecimento real, é o conhecimento mais confidencial, e sabendo disso você deve viver a escritura do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, né, é a essência dos Vedas. Os Vedas assim, são conhecimentos, né? Conhecimentos originais, os Vedas. Todas as chamadas religiões, escrituras, se manifestam desse conhecimento em seus modos alternativos. Mas porque o Senhor Krishna falou diretamente o Bhagavad Gita para Arjuna, esse Bhagavad Gita é considerado a essência dos Vedas. Entende? É muito importante isso. Nós, vamos dizer assim, entre aspas, perdermos um pouco do nosso tempo para estudar essa escritura. Certo? E cada vez que você lê o Bhagavad Gita, dependendo do seu nível de realização espiritual, essas palavras vão adquirindo sentido expansivo, né? Quando você é uma criança, você lê algo, você vai compreender de acordo com a sua experiência infantil. À medida que você vai se tornando um adolescente, aquela mesma coisa que você leu, né, tem um sentido ampliado. E assim, quando você chega na fase adulta ou da velhice, né, onde as experiências que você teve, né, de vivência no mundo da razão, no mundo físico, emocional, quando você lê as palavras de Krishna, é algo completamente diferente da adolescência e da fase infantil. É isso que nós temos que entender. O amor por Deus, ele amadurece infinitamente na plataforma espiritual. Esse amor é expansivo. Por isso que não dá para falar do amor das gopis, né, de Nanda Maharaj, de Yashoda Maharaj, dos amigos de Krishna, dos servos de Krishna lá no mundo espiritual. Que o amor deles é um amor puro, maduro por Krishna. E nós aqui nem despertamos ainda direito o nosso amor por Deus, porém devemos entender que isso é eterno, esse caminho expansivo do amor por Deus. Por isso temos que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, porque esse amor é a essência das essências. É Srimati Radharani acontecendo aos poucos no coração de cada pessoa, para que nós possamos entregar realmente a nossa vida à vida suprema. Na verdade, não temos que entregar nada, porque tudo já é constituinte do corpo absoluto de Deus. Certo? Deus está nos dando uma oportunidade de existir amorosamente em relação a Ele, mesmo que sejamos partes, né, de Deus. É Deus se amando a si próprio. Quando podemos, né, intelectualizar isso, essa performance de entendimento, né, como somos partes integrantes de Deus, nós somos Deus amando ao próprio Deus, a parte amando ao todo, e o todo é a causa de todas as causas
que se manifesta, que se revela como a forma absoluta do Senhor Krishna, com ele tocando uma flauta, né? Ele tem uma pena de pavão. Leiam, né? Leiam o Brahma Samhita. O Senhor Brahma, ele, antes de iniciar a criação desse universo, ele descreve assim completamente como é o Senhor Krishna, como é o mundo espiritual, como é a beleza, né, de Vrindavana. Então, se você tem interesse, né, maior, né, em Deus, você leia o Brahma Samhita, escreve lá na internet que tem, né, as canções do Senhor Brahma, o Criador, né, o Espírito que cria esse universo, que co-cria com Deus, né? É o Criador secundário, porque como Krishna ele não toca essa energia inferior, ele usa uma alma de potência esplêndida como o Senhor Brahma para criar esse universo. Temos que entender isso, né? Ir além do nosso simples acreditar, ou do nosso medo da morte, do futuro. Entender que Krishna ele está acontecendo aqui e agora no seu coração. A cada pulso do seu coração, isso é Krishna te dando a vida, né, o Senhor Vishnu. A cada respiração, né, o ar que entra em seus pulmões, Krishna diz no Bhagavad Gita, né, eu sou o ar Krishna fala, eu sou o fogo da digestão que está acontecendo no seu estômago. Isso tudo está no capítulo 10 do Bhagavad Gita, né, intitulado As Opulências do Absoluto. Krishna se autodescrevendo para que compreendamos que a presença dele é vital em cada momento da nossa vida. Nada está acontecendo fora da supervisão perfeita de Deus para cada um. E se você entende isso, imediatamente tem que surgir uma avidez no seu coração. Eu quero compreender Deus, né? Mas não no sentido de saber quem é Deus. Eu quero conhecer Deus, eu quero realizá-lo completamente em meu coração. Eu quero que a misericórdia de Krishna se manifeste bondosamente na minha existência. E por isso, quando cantamos, né, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, né, esse Hare, estamos invocando a energia do amor de Deus. Hare, Hare, né? Então, Hare é o vocativo de Hara. Hare, por favor, misericórdia de Deus, né? Mas você invoca assim, de uma forma amorosa, de uma forma como um amigo, né, que você quer ver há muito tempo, que esse amigo partiu para algum lugar e aí de repente você descobre que ele está na cidade em que você está, fazendo analogia com Deus no seu coração, né, o amigo supremo. E aí você liga para esse amigo e fala assim, fala para ele, né, Hare, amigo, eu tenho desejo de te ver, você é um amigo muito querido e, poxa, quanto tempo que eu não te vejo, eu quero encontrar com você, eu vou fazer um jantar aqui na minha casa, eu vou recebê-lo. Aí você arruma, né, a sua casa com muito carinho, com aquela expectativa de ver aquela pessoa, e aí você vai trocar, né, as experiências ou colocar em dia os assuntos, né, desses anos em que vocês estiveram tanto tempo separados. Dessa forma, né, espero que vocês estejam entendendo qual é o amor de querer ficar com Deus. É você abrir a casa do seu coração para receber, né, a presença divina com muito amor. Aí você vai limpar a sua casa, você vai purificar o ar, acender o incenso. Todas essas ações são chamadas de serviço devocional. Servindo ao amigo. O amigo assim, está há tanto tempo longe, mas você não esqueceu dele. Há aquelas memórias, recordações que, poxa, eu era tão amigo dessa pessoa, né? Mas por algum motivo ele
ele partiu aqui de onde eu morava, foi para outro lugar, nós nos afastamos, ou eu também tive algum problema que, realmente, eu não sei, me afastei de todos os amigos. Independentemente do motivo, certo? Se nasce no seu coração esse sentimento amoroso, você começa a tomar atitudes onde você... Então Krishna, ele está falando no Bhagavad Gita, eu estou aqui no seu coração. O tempo todo você esqueceu. Nós temos um relacionamento eterno. Mas você, meu filho, você esqueceu de mim. Você, através da sua mente, me trocou pelo mundo material, por Maya, pela ilusão, pelo fenômeno advindo da energia inferior que é minha. Krishna está falando isso no Bhagavad Gita, né? Não tem como ser mais explícito. Krishna fala, existe uma energia inferior que se constitui, né, de terra, água, fogo. Aí ele vai falando, e depois ele fala, existe uma energia superior que é constituída do espírito. E o espírito, ele trabalha aqui na energia inferior para tentar desfrutar de seus desejos materiais quando está inconsciente, ou acha que está separado de Deus, né? Muitas pessoas aí até são ateias, né? Ou a pessoa trabalha na energia inferior com plena consciência, em posse de toda a sabedoria do Senhor Krishna, e caminha aqui conectada em amor, em paz interior, em confiança, em certeza absoluta de que Krishna está protegendo e conduzindo perfeitamente para a sua morada espiritual quando você está nesse sentimento profundo em relação a Deus, quando a sua avidez de encontrar Deus é real, certo? Logo, inicialmente, né, quando falamos em batalha de Kurukshetra, significa que no início da sua vida espiritual, naturalmente vai haver uma luta contra a energia inferior, nesse sentido que ela é uma escuridão para o espírito. Essa é toda a simbologia da batalha de Kurukshetra. Mas quando você está em pé entre os dois exércitos, né, o exército da luz, né, da sabedoria, e o exército da escuridão, da mente, do falso ego que desvia, quando você está no meio da batalha e em posse das palavras de Krishna, que nada mais é do que você estudar o Bhagavad Gita e se render ao conhecimento do Bhagavad Gita, você vai empreender o esforço, né? O esforço do espírito em transcender a mente e esse intelecto material, e vai se situar no seu corpo de sabedoria, que é chamado Buddhi, ou de intuição. Estando situado assim, você vai vencer qualquer exército inimigo, qualquer sombra, qualquer força maligna, qualquer encanto da natureza material, você vai suplantar, porque você está vivendo em Deus, né? E aí Krishna, né, está falando, né? E eu vou libertar você de todas as reações que poderiam se tornar obstáculos em sua vida. Por isso que o nome de Krishna também é Hari. Hare é invocar, né, a energia de amor. E Hari é o nome de Deus, que é aquele que te liberta de todos os obstáculos que estejam te impedindo de avançar em consciência espiritual. Quando você se rende a Krishna, né, quando você já está totalmente frustrado com a energia material, quando você entende, né, às vezes você já passou por todos os tipos de prazeres e gozos materiais e não deseja mais repetir esses tipos de prazeres que são oferecidos ao falso ego, ao corpo material, porque você já entendeu que isso não leva a nada, né? Às vezes leva, né, geralmente, a mais sofrimento ainda.
Quando você se cansou completamente dessa história, né, desse cenário material, onde você é um personagem manipulado pelos modos da energia material, aí sim você toma uma resolução. Tem que ter esse desapego, Krishna fala no Bhagavad Gita. Aí você começa a fazer a prática constante. E se situa com Deus, né, no meio do campo das energias opostas que há no seu coração, e se desvincula completamente, como fez Arjuna, né? O ato de Arjuna destruir o exército dos Kurus, o exército de Duryodhana, o filho de Dhritarashtra, é a simbologia do que vai acontecer com toda pessoa que se rende realmente a Krishna e luta a favor, né, das qualidades espirituais. Você começa a manifestar essas qualidades, imediatamente não há mais trevas, certo? Demos o exemplo na aula passada de quando há luz, não há mais escuridão. A escuridão não é a presença de alguma coisa, mas é de ausência da luz. E se você se posiciona iluminadamente nesse mundo material, com a consciência plena, para de especular, de divagar, né, por vários assuntos, mesmo que pareçam muito interessantes, e você fixa a sua mente, né, nos pés de lótus do Senhor Krishna, nas palavras de Krishna, no santo nome, né, na boa associação e principalmente nesse desejo sincero. Krishna aprecia muito a qualidade de confiança espiritual. Você tem que seguir confiante na sua vida, junto com Krishna. Você deixa Deus trabalhar na sua vida, você flui, é o fluxo divino, né? Você vai na estrada real que te conduz para o momento da morte, onde você vai estar completamente consciente, em amor, e daí você vai partir de volta para a morada de Deus. Isso é tudo que temos que saber, né? A vida, ela não é tão complicada assim, certo? A vida é muito simples. Deus fala, renda-se a mim. Inclusive, isso é a essência do Bhagavad Gita. 800 versos falados por Krishna, com maestria, de diversos assuntos, simplesmente para entendermos, né? Pensa sempre em mim, renda-se a mim, adora-me, entenda que eu sou Deus e que não há nada mais a saber do que isso. Pode ser que você goste de uma filosofia, assuntos metafísicos, porém o ponto essencial é amar a Deus sobre todas as coisas. Você viver momento a momento nesse sentimento de gratidão, de reconhecimento de que a sua existência nada mais é do que uma pequena parte da existência de Deus. E que se você se situa no amor de Deus, você se torna grandioso em qualquer ponto da existência. Ser um servo amado de Deus é a posição mais elevada para qualquer espírito. Não é qualquer um que se torna um devoto puro, né? Um servo amoroso, completamente entregue ao Senhor Krishna. Temos que meditar nisso, né? Porque a solução está aí diretamente, é muito simples. Renda-se a Deus e siga a sua vida na certeza da vitória, como Sanjaya diz, né, a Dhritarashtra, no último verso do Bhagavad Gita. Onde estiver Krishna e Arjuna, haverá vitória, opulência, poder extraordinário e moralidade real. Essa vitória, né, que Sanjaya falava para Dhritarashtra, nossa, enquanto eu narro esse diálogo de Krishna para Arjuna, eu estou assim, em êxtase, os pelos de meu corpo estão todos arrepiados, sinto vontade de dançar, de pular, de tanta alegria, porque Sanjaya também
foi iluminado enquanto narrava, né, as palavras de Krishna para Dhritarashtra, né? Sanjaya é considerado como, né, acho que esse nome é tipo uma testemunha, um observador, né? Ele estava ali, né, atento, né, através do seu poder místico, ele conseguia observar Krishna na batalha de Kurukshetra, e da mesma forma isso exemplifica que também nós temos esse poder místico de observar através da meditação, da transcendência, né, quando entramos em meditação. Isso se chama geralmente como, né, o Samadhi, né? Você consegue observar os passatempos de Krishna em Vrindavana, quando você está bem avançado em Bhakti Yoga. Isso, né? Não é questão de distância. Estamos sempre unidos a Deus, a Krishna, a seus passatempos. E agora estamos tendo uma experiência temporária de tentar nos libertarmos da energia inferior através da obtenção da sabedoria divina, e através dessa sabedoria tomamos a atitude, né, de nos rendermos aos pés de lótus de Krishna com plena convicção, com confiança absoluta, e deixamos Krishna se revelar em nosso coração, e através dessa revelação, né, que é chamada a autorrealização, o nosso amor começa a se manifestar, nos tornamos devotas, né, adorando a Deus, assim nos tornamos também, né, mensageiros de Deus nesse mundo, levando a luz, né, da nossa realização, da sabedoria de Deus para outros corações que, como nós, estávamos, né, em escuridão, que estão sofrendo, que não estão entendendo o sentido da vida, que não entendem que são espírito, são pessoas, né, são ateus que negligenciam completamente Deus, as pessoas vivendo no modo da ignorância, todo mundo numa espécie de inércia, né, mental, ou então muitas pessoas envolvidas, né, em drogas, em prostituição, em todos esses afazeres que são simplesmente a busca inútil de prazer, certo? Porque prazer significa conexão com Deus, isso é prazer. Felicidade, né? Felicidade só pode ser possível quando você estiver conectado com a fonte absoluta daquilo que se chama felicidade, ou, né, chamado como em sânscrito Ananda, Satchitananda. Então você, como parte integrante de Deus, você já é essa felicidade. Só que como você não está vivendo nesse estado feliz da comunhão perfeita com Deus, você está se iludindo com esse corpo material, com esse mundo de energia inferior, e aí você passa a tentar encontrar essa felicidade numa plataforma errada, material. Então você nunca vai encontrar a felicidade na energia inferior de Deus. É isso que todo mundo está fazendo, buscando esse tipo de prazer, mas esse prazer é pervertido, não é o prazer real do espírito. Por isso as pessoas estão frustradas, depressivas, muitas pessoas, né, sem sentido nenhum da vida, ou não aguentando a quantidade de sofrimento ou de decepções que acontecem em sua vida, acabam achando que a solução é matar o corpo material, chamado suicídio, né? Então o suicídio vem disso, da decepção completa, né? A pessoa já experimentou tanto prazer na vida, porém está mais infeliz ainda, porque ela realizou que esse prazer não é a base dela continuar vivendo nesse mundo. Então o espírito, ele está tão assim desiludido que ele, né, sem ter a sabedoria de Deus, ele toma uma atitude completamente indevida, que é tirar a vida imagina, tirar a vida dessa forma humana. Isso é o maior, vamos dizer assim, o maior pecado contra Deus, né? Krishna, ele te deu essa forma humana com tanto carinho, né? Imagina, elaborar
todo esse processo, né, de inteligência, da ferramenta de pensamentos, as emoções, é tudo tão lindo, tão maravilhoso quando você está em contato com Deus e você pode observar as ferramentas que Deus lhe deu para você ascensionar a sua energia e entrar em contato com Ele, mas podemos apresentar, né, para várias pessoas o Bhagavad Gita, podemos falar uma palestra como essa, mas mesmo assim as pessoas estão tão poluídas, contaminadas, né, na mente, né? A mente é a pior inimiga delas, e no fim essas pessoas acabam optando por se suicidar ou entrar em estados graves de negatividade, né? E aí vivem de remédios, de drogas, ou têm sentimentos aberrantes, né, vamos dizer assim, de fazer o mal, a violência, sadismo, né, masoquismo, em relação a outras espécies também. Ninguém tem limite, ninguém tem misericórdia. Essa é a natureza de Kali Yuga, né? Kali Yuga é uma era pesada demais, assim, porque quando não há conexão com Deus, quando Krishna não é o centro de uma comunidade ou de uma humanidade, a humanidade é completamente caótica e cega. E assim essas pessoas, né, vivem até os seus últimos dias sem se aproximar daquilo que seria a solução mais fácil, né? Renda-se, Krishna está falando. Renda-se a mim, deixe que eu cuidarei de vocês. E Krishna, ele é tão bom que ele respeita o livre-arbítrio, né? Krishna não quer forçar, o amor não é forçado. O amor tem que ser incondicional. Você não pode amar uma pessoa e forçá-la a essa pessoa ser a imagem daquilo que você tem como um valor de amor, né? Se eu amo aquela pessoa, ela tem que se comportar de determinada maneira em relação a mim para ser, né? Para o meu amor ter valia em relação a ela, certo? Esse tipo de interesse que é chamado de amor, ou o tipo de prazer que é chamado prazer, não tem nada disso aqui nesse mundo material. Não estamos aqui para ficar especulando filosoficamente sobre qualidades amorosas ou prazerosas ou de amizade, né? Não há nada disso aqui. Só é possível ter prazer, amor, amizade e todas as outras qualidades se nos conectamos com a fonte suprema desses valores absolutos que se manifestam em nosso coração e podemos, né, expressar realmente nesse mundo. Por isso Krishna diz, né, só os meus devotos são queridos pelos outros e os outros são queridos pelos meus devotos. Só um devoto pode compreender a natureza real dos sentimentos e pensamentos, como eles estão atuando nesse mundo a partir da plataforma espiritual, porque o devoto ele já vive nessa consciência de Deus. Porém, o devoto ele não pode explicar a natureza do seu comportamento santo nesse mundo, porque isso só pode ser explicado para outra pessoa que ascensionou a sua energia e vai compreender de coração o que um devoto pode estar falando, né? Por isso Krishna fala, os meus devotos, eles se associam entre si e entram em êxtase falando de mim, manifestando, né, o amor através de colóquios, através dos tópicos do Senhor Krishna, né, que é Deus, Vishnu, presente em seus corações, e essa felicidade aumenta cada vez mais. Por isso é dito, né, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Reúnam-se, falem sobre Deus, cantem juntos o nome do Senhor, estudem as palavras de Deus, emocionem-se, né, dancem em frente a Deus no altar, troquem presentes, né, façam encontros agradáveis onde há praçada, alimentação.
né? O movimento do seu Chaitanya Krishna é exatamente isso, né? É um movimento onde todos estão dançando, comendo, se divertindo, distribuindo todo o material referente à sabedoria divina, e todo mundo está feliz, porque é uma pequena humanidade, né? Uma comunidade onde todo mundo troca relações de amor, né? Mas isso acontece mais mesmo, realmente falando assim, né? Entre devotos puros, que a maioria das pessoas, né, chamadas devotas de Krishna, ainda estão no estágio inicial. Elas não podem assim viver essa comunhão completa em amor, porque ainda estão, né, vários devotos ainda estão situados na mente, estão valorizando as coisas absolutas através de uma interpretação intelectual ou ainda de valores humanos, certo? É muito importante observar isso, né? Porque temos a mania de falar, mas os devotos são isso, são aquilo, mas devemos compreender que são almas que estão tentando, são crianças tentando ser adolescentes, e também há adolescentes tentando ser adultos, maduros, né, espiritualmente, de modo que você tem que ter tolerância e ver, né, tudo no nível neutro, compreendendo a posição de cada pessoa nesse mundo. Da mesma forma, dentro do reino da ilusão, há níveis de pessoas demoníacas. Há aquelas pessoas que estão num grau assim, completamente de maldade, de trevas, pessoas essas que serão... que as almas, né, serão retiradas, né, elas vão ter que reiniciar toda a sua vida de evolução de consciência, porque pisaram demais na bola, certo? Nem por isso Deus deixa de amá-las, né? O amor de Deus é tirar tudo aquilo que essas almas conquistaram, porque apesar de todas as conquistas, elas desenvolveram poderes para o mal, né? Certos extraterrestres que tentam controlar outras humanidades, todos esses seres chegaram a pontos muito evoluídos em tecnologia, né, em conquistas materiais, e perderam sentimentos. Então essa alma tem que ser erradicada do seu processo de evolução e voltar ao ponto zero. E isso é a pior coisa que tem para a alma. Então, da mesma forma, há níveis de perversidade dentro das categorias demoníacas, né? E você, às vezes, não vai julgar um demônio assim, que ainda está num grau muito baixo, né? Você, na verdade, são para essas pessoas que nós temos que nos aproximar para levar à luz, né, a mensagem de Deus. E outras pessoas realmente não estão nem um pouco interessadas, né? Tem raiva de Deus. O pessoal fala, né, os anjos caídos, né? Assim, há várias simbologias. Então temos que nos resguardar muito e ver de modo equânime as lições, né, aprendidas por todos os espíritos nesse universo, né, material, entendendo que há vários universos que representam, né, universidades, né, pode-se dizer assim. E dentro de cada universo, que representa a universidade de aprendizado divino, há escolas, né, de graduação. Então o planeta Terra atualmente é um planeta de terceira dimensão que está passando para uma vibração de quinta dimensão, e nós somos alunos aqui tendo essas experiências. Não devemos julgar, condenar, falar que é ruim, que é bom. É a experiência que estamos tendo no momento como formas humanas de vida. Porém, devemos entender que existe a sabedoria de Deus, o Bhagavad Gita, né? Então, se temos, né, acesso a todo esse entendimento que eu acabei de falar aqui nessa aula, naturalmente você entendendo que você é um espírito, parte integrante de Deus, um servo eterno, amoroso, né? Eterno. Não há outra posição para o espírito a não ser servir a Deus. Então, serviço devocional. E o serviço devocional implica
em você ter o contato com a sabedoria de Deus, do Bhagavad Gita. E aí você estuda o Bhagavad Gita e você compreende qual é a sua posição, qual é a posição de Deus, quem é Deus, o que Ele espera de você, como você tem que fazer para entrar em harmonia com toda essa existência que nada mais é do que um fenômeno da energia inferior de Deus acontecendo nesse exato momento para você transcender. Você tem que aprender a transcender. E a forma humana é a forma que tem a inteligência que Deus te deu para você transcender facilmente, aceitando, né, a prática espiritual de cantar o nome de Deus e também de acessar essa sabedoria do Bhagavad Gita e se render realmente às palavras divinas. E daí você se situa em plenitude de espírito. Aí você tem a prosperidade a seu serviço, a saúde, né, o amor, a justiça, tudo está a serviço de um devoto puro de Krishna. O universo, todos os semideuses servem, né, de uma forma muito amável a um devoto puro de Krishna. Então essa é a maior vantagem de uma alma que está aqui nessa forma humana, é tentar atingir esse grau de pureza dentro desse contexto amoroso de estar rendido a Deus. Temos que amadurecer imediatamente, e depois quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu esteve aqui nesse mundo, né, que é a encarnação de amor de Deus, tudo foi facilitado, apesar de Kali Yuga ser a pior era, a era mais assim demente, vamos dizer assim, em relação a Deus, né? Krishna nos deu esse processo, né? Chaitanya Mahaprabhu falou assim: vocês são muito baixos, né? Muito demoníacos, vocês não têm interesse em amar a Deus, mas mesmo assim eu vou me entregar pessoalmente para vocês, porque eu sou a misericórdia. E agora eu estou aqui presente nesse santo nome, o Mahamantra Hare Krishna. Cantem, se entreguem, cantem com devoção e sejam felizes. Entendam por que vocês estão fazendo essa prática. Assim tudo está associado, né? Sabedoria, amor, né? O entendimento completo de para onde você está indo. Então você tem que parar agora e se perguntar: qual é o propósito da minha vida? O que eu quero realmente da minha vida? O que eu estou fazendo diariamente para ascensionar a minha energia? Ou eu simplesmente estou vivendo mecanicamente, todo dia, só celular, só televisão, só lendo coisas inúteis, né? Ocupando minha mente nas dualidades materiais, assumindo, né, um lado. Então eu não sou esquerda, eu sou direita, eu não sou esquerda, eu sou esquerda, eu não sou direita, e aí você está sempre nesse conflito com todo mundo. Enquanto isso, assim, Deus está apagado no seu coração. Apagado, né? Isso é o maior pecado que podemos fazer, não dar atenção para Deus. Imagina, Deus tem que ser 24 horas, momento a momento você tem que colocar o seu coração nesse estado de rendição. Aí você vai entender realmente o que é o gosto superior. Só é possível se desapegar, né, ou se afastar do controle de Maya se Krishna afastar Maya de você. Mas para que isso aconteça, você tem que ser espontâneo no seu desejo de procurar, né, despertar ou expandir o máximo possível esse amor a Deus, enquanto você está aqui nesse estágio chamado forma humana, nesse planeta Terra, nesse universo do Senhor Brahma de 4 cabeças, e todo conhecimento, as associações de pessoas que podem falar muitas coisas para você, certo? A partir do momento que você começa realmente, verdadeiramente em seu coração vibrar esse desejo com pureza para Deus, todo o universo ele começa a se moldar para te levar
a esse ponto, né, onde você vai ter a comunhão direta com Deus em seu coração, e daí você se prepara para voltar para a morada de Deus, que é o nosso lar original. Não é para estarmos aqui, aqui é só uma escola. Não tem futuro aqui, não tem uma vida melhor, você ir para um planeta superior e desfrutar da vida material, num corpo material mais sutil, um corpo de extraterrestre. Você não tem nada disso, você tem que sair desse universo material que é uma prisão. Você não tem que querer uma cela melhor numa cadeia. Você tem que sair da prisão. Certo? Então é a atitude de uma pessoa que está rendida a Deus com total entendimento e confiança, e ele segue no dia a dia dele assim, e na hora da morte Krishna envia, né, os seus agentes de luz, né, de superiores, os seus agentes de Vaikunta, e eles te levam de volta para a morada de Deus. Você não tem que ficar aqui nessas dimensões sutis após a morte. Ok? Então espero que vocês tenham entendido. Essa aula é de muita relevância. Eu espero que vocês ouçam de novo, meditem, porque são palavras de ouro, né? São palavras inspiradas aqui agora pelo Senhor Vishnu Krishna em meu coração, de modo que eu também sou ouvinte dessas palavras. Ok? Então espero que vocês estejam sempre com Deus, nessa atitude, né, de certeza, de querer realmente isso para a vida de vocês, que é a única coisa que precisamos querer nesse mundo de fato, e fluir em Deus, e desejar acima de tudo, né, esse amor para que você ame ao Senhor lindo, maravilhoso, sobre todas as coisas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo!